ok? Isso é o que eu fiz, que eu consegui fazer. Eu tenho aqui a casa, tá? A minha estação é só uma janelinha e uma porta aqui, é um cubículo. Deixa eu ver se tem. Não tem a foto. É quase um cubículo mesmo, ele é uma edícula, né? Ele tem uma bancada, que é uma porta que eu tive que cortar, uma porta de 2 metros, então ele tem 1,80 m por uns 4 de comprimento. Aí está tudo no fundo. Isso é uma casa, mas a minha estação é só essa janelinha aqui. Hein? O apartamento é diferente, né? O apartamento, muita coisa dá para fazer. Eu vou falar sobre o apartamento, tá? Mas o que eu tenho aqui então? Do lado de fora eu tenho uma placa. Olha só, vocês percebam aqui, vamos adiantar a placa uma visão mais próxima. Isso aqui, por favor, pessoal, isso aqui é uma chave de antenas, né? Eu tenho lá, pelo menos eu tenho liberdade de espalhar lá meus fios entre as árvores, né? Tem diversas antenas de polo, e essa é uma chave que ela escolhe uma das entradas e joga nesta saída única. Esta saída única tem um protetor de modo diferencial, um protetor de cabo coaxial, tá? Um bom protetor de cabo coaxial. E daqui, uso. Não quero fazer propaganda aqui, não. Depois, então eu tenho aqui nessa saída única de cabo coaxial que vai para a minha estação, tem um protetor do cabo coaxial. Aqui são os meus circuitos de controle, de chaveamento, para qual deles entra na minha estação também. Eu venho com o meu circuito fase, neutro e terra por fora. A casa é pequena, eu tiro direto do painel, passo por fora, entro aqui, onde eu tenho o meu protetor, tá? E um disjuntor. Esse aqui é um protetor entre fase e neutro, e esse aqui é um protetor entre neutro e terra, tá? Aí eu sigo. Eu tenho uma dupla porque eu vi com 2 fases, mas só estou usando uma por enquanto. Então eu entro aqui nessa tomada onde eu conecto o meu plug que vai energizar toda a estação do lado de dentro. Então voltando, olha aqui, eu tenho todas as antenas chegam aqui. Nessa placa aqui tem a proteção de cabo coaxial e da alimentação. Então daqui eu saio o cabo coaxial único que vai aqui para dentro da estação. Aqui eu tenho, como eu tenho mais de um equipamento, eu tenho outro chave seletora que você escolhe qual é o equipamento que você quer usar. Ou seja, não é que eu tenha muito equipamento, não. Aqui tem a antena fantasma, que é obrigado, né? Tem um SDR, então você escolhe, às vezes quer ver no SDR, às vezes quer ver no equipamento. E esse aqui é o cabo que entra também aqui e vai para as minhas... ele vai para a estação, mas antes ele tem uma outra plaquinha com um protetor de alimentação de nível mais baixo, que é de categoria 3, é aquilo que eu falei. Esse aqui é um protetor de maior capacidade, mas tem um nível residual mais alto, e lá dentro eu tenho um protetorzinho próprio para a tomada, antes de passar por todas as tomadas, minhas fontes de alimentação. Exatamente. Então, olha só, esta placa aqui, ela está aterrada através desse cabo aqui, 25 milímetros, tá? E aqui no chão, a primeira coisa que eu fiz foi meter uma haste de aterramento, e não parou nessa haste. Desta haste eu saí para uma outra estrutura, porque eu tenho um pátio do lado, eu tive que bater uma laje, porque é um pátio de piso, de granito, e então tive que bater uma laje com a ferragem. Aproveitei a ferragem dessa laje que está em contato com a terra e interliguei nesse ponto de aterramento aqui para reduzir a impedância, né? A resistência e a impedância. Então, quanto mais você... Também tem uma torre aqui do lado que está sendo construída, né? Esse aterramento se interliga à torre, enfim. Então, isso aqui é um exemplo de uma placa
de aterramento e proteção e pode ser muito melhorado. Então eu digo que isso aqui não é o ideal, não é o sonho, mas reduz muito a possibilidade de dano nos equipamentos da estação no caso de descarga atmosférica próxima. Se cair na antena, já era. Isso aqui não tem capacidade de proteger a estação numa incidência direta. Para uma proteção de uma estação na incidência direta, que já existe tecnologia mais do que conhecida, porque a gente sabe que as ergas todas do celular, elas continuam vivas, principalmente as de alto do morro, mesmo caindo lá em cima. Mas os cuidados são outros, com um nível de custo muito maior. Eu vou até mostrar um exemplo aqui. Então, isso aqui é uma solução de compromisso para reduzir a chance de queima no caso de incidência próxima, ok? Não tenho DR aqui. Não, mas devia ter. Devia ter. No DR pode botar lá no painel. Em qualquer lugar, pode botar. O certo, até bem lembrado, é ter DR aqui porque é um piso frio, né? Eu estou direto. Oi? Não, isso aqui é um piso frio, que é no andar térreo, né? Então tinha que ter DR, mas não tá aqui, erro meu. Ih, professor, nada, SAD. Não. Vamos ver uma coisa cada vez. Aqui estão os varistores. Perdão, DPS, aonde tem os varistores. Tá? Isso aqui são os DPS, um está entre fase neutro, outro entre neutro e terra, para usar monofásico, tá? E isso aqui é só um disjuntor que desliga a minha alimentação. Eu cheguei aqui com 2 fases, mas estou usando uma só, tá? Então, você perguntou, o Walter perguntou, falou o que seria a situação ideal. Eu coloco aqui o que é uma solução profissional ideal de proteção de um sistema de rádio, tá? Isso aqui eu tirei desse site aqui, da Polyphaser, Smith Power Polyphaser, que é um fabricante renomado de dispositivos de proteção e de alto nível, né? Aqui sim, para suportar, junto com outros cuidados, suportar incidência direta de raios na torre, sistema irradiante. O que nós temos aqui? Nós temos um equipamento onde está o rádio a ser protegido. Esse equipamento está flutuando, pendurado, né? Não, estou brincando. Ele está apoiado sobre isoladores para ficar eletricamente flutuante, ok? Ele recebe os cabos coaxiais de sinal, recebe a alimentação, recebe linha de comunicação de dados ou telefônica, tudo através desses protetores, no que para mim eu fiz uma chapa. Aqui, na verdade, é quase que um gabinete, isso. A chapa estaria aqui e aqui um gabinete. O aterramento, a vinculação do terra desse rack onde está o rádio, nem é um cabo, vocês podem ver aqui que é uma lâmina, né? De baixa, ela é curta e grossa. Para quê? De baixa indutância, não é? Aqui estão os protetores, aqui está a chapa que faz fronteira do lado de fora e do lado de dentro da estação. A estação está para cá, aqui tem uma parede e as antenas vêm pelo lado de fora, atravessam, vocês veem até que elas entram de forma perpendicular aos aterramentos desse sistema de aterramento aqui, dessas placas metálicas, desse rack metálico onde estão os protetores. O aterramento dele também é feito por lâminas para ter baixíssima indutância e pegam o sistema de aterramento da edificação, que na verdade é um círculo com várias hastes, enfim,
é uma coisa bem mais complexa. Olha aqui tem até a tomadinha que todos nós temos, né, na nossa estação. Aqui é uma tomadinha de parede. O que tem? O cara não ligou o equipamento direto nessa tomada. Ele ligou a tomada numa extensão que primeiro passa pelo protetor da alimentação e depois vai para o equipamento, entendeu? Isso aqui dentro da estação. Isso aqui é muito caro, mas dá um nível de proteção bem maior. E, evidentemente, se aqui você tem vários equipamentos, essa alimentação aqui vai dar numa régua onde você vai ligar todos os equipamentos. Enfim, todos esses conectores aqui se distribuem, mas já está tudo protegido. E o rack ainda por cima é metálico, até dá uma proteção extra contra induções, né, acoplamentos capacitivos. Mas o importante é ver que ele é flutuante, o aterramento está centralizado numa chapa ou num rack, onde estão os protetores, o cabo de antena, ele entra perpendicular. Aqui, a blindagem de cada cabo ou guia de onda é conectada 360 graus de contato com essa chapa que tem esse aterramento robusto, de maneira que qualquer corrente, estou aqui na sua frente, qualquer corrente que venha pela blindagem dos cabos ou do guia de onda, quando chega nessa chapa aqui, encontra uma impedância baixa para a terra e encontra uma impedância muito alta para cá, porque aqui não dá em nada. Hein? Aqui e aqui, só que aqui está a proteção e aqui está o conector, de maneira a desviar as correntes da blindagem, as correntes de raio, aqui para a terra, para um aterramento robusto, e aqui eletricamente está flutuando, então tem uma impedância alta para cá. A única coisa que você tem é uma capacitância aqui, evidentemente todo esse rack tem uma capacitância, que para surtos de frequência muito alta pode passar uma correntezinha aqui, mas é insignificante. Okay? Então isso é o que eu não tenho, seria o ideal. Eu mostrei uma solução que ajuda, é compromisso, mas isso aqui é o seguinte, esses toroides, ninguém perguntou aqui, esses toroides são o seguinte, como eu tenho esse protetor aqui perto do meu protetor de tomada, e a tensão residual do protetor de tomada é menor do que esse aqui, se eu conectasse direto, no caso de vir um surto de potência, quem ia conduzir primeiro é o de tomada. E o de tomada ia absorver toda a energia, ia queimar, e esse aqui não ia nem absorver energia nenhuma. Então, o protetor de painel ele deve estar a uma distância mínima de pelo menos uns 10 metros para que a impedância dos cabos, tanto a resistência como a indutância, atue como uma queda de tensão e faça com que os dois atuem. Primeiro atua esse aqui e depois, quer dizer, simultaneamente, atua esse e o outro, mas a impedância do condutor, tendo 10 metros ou mais, ele vai fazer com que a tensão aqui também cresça e ele atue. Como está muito pertinho, eu simulei através de um toroide, que apresenta uma indutância, uma perda, não necessariamente uma indutância, mas uma impedância, que pode ser parte resistiva, parte indutiva, de maneira a coordenar esse protetor com o protetor do lado de dentro. Uma resistência que permita com que parte da tensão, porque aqui tem uma tensão residual, vamos supor, de 800 volts, porque ele é feito com uma corrente muito alta. A resistência residual do meu lá dentro vamos supor, 400 volts, 500 volts. Então, se não tivesse isso aqui ele ia conduzir, quando chegasse em 500 volts, ele ia conduzir, passar uma corrente excessiva, queimar ele, e esse aqui não ia conduzir porque não chegou a 800 volts. Como se tiver um cabo comprido, pelo menos 10 metros, a impedância dele faz com que caia aos 300 volts, que é a diferença do 500 para 800, então todos os dois são acionados, entende? Como eu não tenho os 10 metros, eu coloquei um toroidezinho aqui para gerar uma impedância, parte pela indutância do toroide, parte pela
pela potência. Fiz cálculo? Não fiz cálculo. Cálculo disso é complicado. Hein? Não sei, eu aqui dei umas 8 voltas em cada toroide, um para fase e outro para neutro, tá? 2 toroides, um para fase e outro para neutro, que é um modo comum. Dei 8 voltas, isso aqui eu não calculei, confesso, porque isso aqui, quem quiser entrar mais a fundo nessa questão de cálculo para balloon e toroide, vai no W8JI, W8JI, está na minha referência aqui. Ele é um americano, um colega americano, que fala muito sobre isso, ok? Não, isso aqui é só porque era grande, não, isso aqui pode ser direto, é porque ele era grande, não ia cortar, isso aqui não tem uma função, isso aqui não tem a função, mas esses aqui são interessantes, eu vou falar, esses aqui tem uma função sim, que é de reduzir a corrente de retorno. Não, na verdade estava sobrando, eu falei, bom, eu mato 2 coelhos de uma cajadada só. Seria um choque, mas não há necessidade para aqui, porque eu botei um balão lá em cima e eu medi a minha corrente de retorno, é absolutamente desprezível. Não sei se por causa do balão ou sorte minha, mas eu vou falar, se vocês tiverem paciência, eu vou falar um pouco sobre isso agora. Respondendo a meu amigo Fred, isso aqui é muito importante. Se a proteção não é adequada para suportar a incidência direta de descarga atmosférica, e é a maior parte dos casos, é o meu, por exemplo, que com a dipolo, como é que eu vou evitar de haver incidência direta na dipolo? Na torre ainda dá para me safar, mas na dipolo não. E a região é sujeita a raios, por favor, desconecte os cabos externos, antenas, controles, etc. Deixe fora da estação em caso de atividade atmosférica. Então, o que eu faço? Olha só, que eu não gosto de perder dinheiro, está tudo ligadinho, bonitinho aqui. Quando eu desço para o rio, ou vejo que o tempo ficou preto, eu desligo isso tudo, desconecto tudo, jogo para o lado de dentro da janela, fecho a janela e vou embora. Ou seja, vocês podem dizer, poxa, mas isso tudo que ele fez aí, então não adianta para nada? Não, volto a dizer pela enésima vez, se eu esquecer e houver uma queda de raio nas proximidades, que já queima muito equipamento por causa daquelas acoplamentos que eu mostrei pela alimentação, pelas questões de aterramento, enfim, por uma série de falhas que normalmente ocorrem, os raios, mesmo na proximidade, vão queimar o seu equipamento. Então, eu fiz uma proteção aqui, e para ele, nos raios nas proximidades, eu reduzo bastante a probabilidade de remar, de queimar. Mas, se a incidência for direta, isso aqui não vai resolver de jeito nenhum. O que resolve é gastar dinheiro mesmo e fazer uma coisa nesse nível, e por quem entende, ok? Isso aqui, faço a menor ideia. Sei lá, alguns mil dólares. Esses protetores são muito caros, isso aqui, essas lâminas aqui, sei lá, eu chutaria 1.500, 2.000 dólares, né, Alfred? Você mexe com isso aí. Agora, aterramentos para RF. Aterramento para RF. A importância, auxiliar na proteção contra o famoso retorno de RF, quando você transmite. Pois é. Isso é mais relevante no caso de operação com linear, porque, vou mostrar aqui, retorno algum normalmente nós temos. Agora, se o retorno de RF vai criar algum problema na sua transmissão, são outros 500. Para criar problema na sua transmissão, você tem que estar com a potência alta e com um retorno em função de desbalanceios, que eu vou mostrar aqui, alto, e pode dar problema, mas isso aí a gente pode até fazer uma estatística. Quem é que teve um problema sério de retorno de RF aqui? Quem teve? Quem mais? Teve problema sério de não transmitir direito? 2. Bom, então, como é que o aterramento influencia na transmissão? Através da interação entre a antena e o aterramento, gerando
a famigerada corrente de modo comum, e o retorno de RF é uma corrente de modo comum, vocês vão ver aqui, tá? Então vamos entender como é que o retorno ocorre, por que aqui o retorno ocorre. Vamos botar aqui uma figura aqui bem simplificada e ampliada, uma dipolo, um transmissor aterrado e um cabo coaxial da saída do transmissor para dipolo. Está dando para visualizar? Esse cabo coaxial parece um canecão aqui, mas é isso mesmo. Esse aterramento está bem centralizado. Todo esse desenho aqui, tirando isso aqui, que isso aqui está dentro do gabinete, não importa. A potência de RF ela está sendo gerada e transmitida aqui para o conector. Então esqueçam isso aqui. Se vocês esquecerem isso aqui e partir essa figura ao meio, ela é simétrica. Ela está balanceada. As antenas, os braços da dipolo em relação ao cabo coaxial está balanceado, elas em relação ao gabinete e ao terra estão balanceadas, tá? Então a corrente que vai para a sua antena, ela é gerada aqui pelo seu amplificador, ela segue pelo vivo, isso aqui é apenas uma referência, assim. Setinha para lá, para cá, isso é AC mesmo. Isso aqui é apenas uma referência. Então ele segue pelo vivo e retorna pela blindagem. Já falei a parte interna da blindagem, isso é uma corrente de modo diferencial. E a parte interna porque os elétrons estão sendo atraídos aí pela tensão entre vivo e parte interna, ok? Se você puser um transformador aqui de RF para tentar captar algum campo magnético, vai captar zero, porque essa corrente de modo diferencial, ela se cancela, ainda mais com o cabo coaxial, que geometricamente existe um cancelamento quase perfeito, Para ser perfeito, isso aqui tinha que ser tubular, não podia ser malha, enfim, tem uns detalhes, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, uma coisa curiosa, vocês podem ver o seguinte, tem uma corrente aqui, olha que bacana, a corrente aqui entrou na dipolo, uma corrente bacana, eu trabalho com linear, 1 kW, né? Essa corrente vem vindo por aqui, vai morrendo, acabou, não tem corrente nenhuma aqui, mas tem o quê? Tensão, da mesma forma como um capacitor. Imagina aqui uma fonte AC com um circuito que dá num capacitor, tá? Um capacitor com a frequência suficientemente alta, a capacitância suficientemente alta, ou uma frequência do sinal suficientemente alta que gera uma corrente aqui, né? Então você tem a corrente, cortou aqui, pum, acabou a corrente, ligou aqui, voltou a corrente. Mas não tem migração de elétron de uma placa para outra. Tem? Não tem. Um dielétrico, ou é ar, ou é vácuo. Entende? Engraçado, né? Você tem corrente aqui, não tem corrente aqui, mas você tem campo elétrico variando. E o campo elétrico variante fecha esse circuito aqui. A dipolo é igualzinha. A corrente vem caindo, mas gerou um campo elétrico. Gerou uma tensão, a diferença potencial daqui para aqui, que gera um campo elétrico e vai daqui para cá e vice-versa, através de um acoplamento capacitivo, porque isso aqui, a antena, é um capacitor. Então, tem acoplamento capacitivo, portanto, tem corrente, ok? Só que esse acoplamento capacitivo não é só aqui que tem, não. Você tem um acoplamento capacitivo entre esse braço aqui, principalmente a parte próxima do cabo coaxial, e a blindagem do cabo coaxial. Mas, nessa figurinha aqui, você tem o mesmo acoplamento capacitivo desse outro braço com essa blindagem aqui. Então, apesar de você ter esses acoplamentos capacitivos do braço para a parte externa da blindagem, eles se anulam porque aqui tem tensões opostas, campos opostos se anulam, tá? Então você não gera corrente pelo lado de fora, tá? E assim você não tem corrente de retorno. Mas olha a minha anteninha, tadinha, não dá. Minha antena de 80 metros, 40 metros, 20 metros, ela é meio tortinha porque isso foi o melhor que eu pude fazer. Então o que acontece? Nós já temos um acoplamento capacitivo
desse braço para a minha blindagem diferente desse aqui. Opa, então eu já começo a induzir uma corrente no lado de fora da minha blindagem. E não é só acoplamento capacitivo, não, é indutivo também. O pessoal que for especialista em eletromagnetismo sabe que também é indutivo, mas simplificando aqui, vamos botar o capacitivo. Ok? Então eu gero uma corrente aqui. E essa corrente vai para onde? Vai embora. Ela segue, passa pelo meu equipamento, vai para o terra, até porque eu também tenho um acoplamento capacitivo entre a antena e o terra. Mas esse aqui é mais forte, tá? Aqui pela proximidade. Então essa corrente que foi gerada é a minha corrente de retorno. E nessa topologia, nessa configuração, ela vai passar pelo meu transmissor, ok? Agora, eu digo aqui que antenas de polo ressonante com descida de cabo coaxial apresentam normalmente corrente de retorno desprezíveis para médias potências, tá? Então, não estou querendo aqui dizer, olha, retorno de RF, cuidado, não sei o quê. Quem sentiu que há problema de retorno, então vai tomar as medidas que eu vou colocar aqui, mas não necessariamente isso é um problema. O retorno de RF acontece mais em frequências baixas, porque a dipolo é comprida, então tem esse problema de assimetria. Quando você começa a crescer muito a frequência, você tem aqui comprimento, isso aqui tudo diminui, e aí é mais fácil você sair de forma simétrica, pelo menos no trecho mais próximo da antena, de maneira que isso proporciona um retorno muito menor. E a parte mais sensível é aquela parte na conexão, onde você tem meio comprimento de onda, pelo menos. Tá? Bom, então, colocando novamente aquele desenho que tem uma assimetria, eu botei aqui o meu terra não está mais no meio, está aqui. Se isso aqui tiver uma assimetria, eu gero uma corrente que retorna pelo lado de fora. É uma corrente de modo comum. Se eu puser um transformador aqui, opa, tudo bem? Perdeu, hein? Perdeu. Agora, se você puser um transformador aqui, você vai captar o campo magnético gerado por essa corrente de modo comum, e ela não é cancelada por nenhuma, tá? E você vai perceber esse campo magnético, e é o retorno de RF, tá? Então, quando você tem o retorno de RF, esse desenho aqui ele está representando o seguinte: a minha alimentação está aqui no meio, tá? Essa parte que desce aqui é o lado externo da malha do cabo coaxial. Esse lado externo, por onde a corrente aparece, a corrente de retorno aparece, em função dessa assimetria, ela funciona como uma antena bigode de gato. O que é a antena de polo bigode de gato? Você tem, para os dois lados, aqui eu só estou representando um, você tem a antena que ressona numa banda e você tem uma outra que ressona em outra banda. Então isso aqui é uma antena bigode de gato que vai ressonar numa banda que eu não sei qual é, mas vai depender da sua sorte ou do seu azar, ela ser ressonante ou não na frequência que você quiser, entende? Então esse retorno de RF, ele desce por aqui e também pode ser entendido como uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão que liga desde esse ponto do meio da dipolo até o terra, passando pelo seu equipamento. E as linhas de transmissão se caracterizam quando excitadas por uma determinada frequência se terminados por uma impedância muito baixa, e aqui está sendo aterrado, então a gente entende com uma impedância baixa, a cada meia onda ela reflete essa mesma impedância baixa. Então, se por um azar seu, o comprimento do seu cabo coaxial mais o cabo de aterramento, ele for de meia onda, ele vai refletir uma baixa impedância aqui. Então, se você tem uma excitação da antena, você tem uma impedância para cá da sua dipolo e tem uma baixa impedância para cá, você vai distribuir corrente aqui e aqui. Se por uma sorte sua, isso aqui for 1/4 de comprimento de onda, segundo a teoria da linha de transmissão, é o contrário, quando você tem a terminação em curto-circuito, ela vai apresentar uma alta impedância.
Então aqui vai ser uma alta impedância, por sorte sua, você não vai ter retorno de RF, tá? Então, voltando, repetindo, o meu retorno vai depender da impedância que esse conjunto, blindagem e aterramento, apresentará aqui na alimentação da minha antena. Se for baixa impedância, por um azar seu, você vai ter mais corrente retornando. Se for alta impedância, você vai ter menos corrente retornando. Essa impedância depende desse comprimento efetivo, que pode ser entendido como uma linha de transmissão, e, no pior caso, sempre que isso aqui for múltiplo de meia onda, você vai ter baixa impedância aqui. Sempre que for múltiplo de 1/4 de onda, você vai ter alta impedância aqui. No nosso caso, a gente não sabe. Vai dar sorte do azar de cada um, da frequência que você está transmitindo, comprimento de cabo, etc. e tal, tá? Quais são as consequências na transmissão? Primeiro, alteração do desempenho da antena, tá? Já falei, né? Porque você tem um retorno aqui, a sua dipolo deixa de ser apenas uma dipolo, polarização horizontal, vai ter vertical também, mudar um bocado de coisa, você tem perda, etc. e tal. E possível instabilidade na sua transmissão. Eu representei aqui com uma meia onda de comprimento, né? Então aqui vem com uma fase, a corrente vem nesse sentido, a corrente vai diminuindo, a tensão vai aumentando e daqui em diante a fase inverte, né? A corrente inverteu, aí a tensão vai diminuindo até chegar a tensão zero, porque o aterramento tem uma baixa impedância, ok? Então, dependendo da sua sorte ou azar, você fica com o teu transmissor com mais tensão ou com mais corrente. Quando está com mais tensão, acontece muito de você tocar nele, se você está medindo a sua estacionária, você toca nele, você adiciona a capacitância aqui, muda essa ressonância aqui, vai mudar o nível de retorno, vai mudar a impedância que a antena apresenta à sua linha de transmissão e vai mudar, consequentemente, a medida de estacionária. Então você toca, a estacionária muda, isso quando o equipamento está com mais tensão. Se o equipamento estiver com mais corrente, isso já não acontece tanto. Falei, opa, está tranquilo. No entanto, quando você vai transmitir, gera um problema de interferência às vezes, porque, eu vou voltar no slide anterior, porque às vezes você está num ponto em que você tem menos tensão e tem mais corrente. Então, se você tem o linear tem aquela conexão de controle, né, entre, às vezes, retorno de ALC, o controle de você botar o linear no ar ou não. Desculpa. Ficou difícil. São 2h30 falando. É gostar muito do radioamadorismo, né? Mas vale a pena. Realmente vale a pena. Espero que, se os senhores gostem, contribuam de alguma forma para a nossa atividade, que ela é uma atividade muito, muito bonita. Então, se você tiver mais corrente, essa corrente pode, através de campo magnético, induzir nessas interligações tensões e deixar essas tensões interferirem no comando do linear. Então, às vezes acontece isso, né? Então, tudo depende se aqui você vai ter mais tensão ou mais corrente. Vou voltar aqui porque eu disse que nas consequências você pode ter alteração do desempenho da antena, possível instabilidade e exposição à energia de radiofrequência. Sim, porque na medida com que você tem retorno de RF, aquele seu cabo é uma antena. Pode ser uma antena ruim, mas é uma antena gerando RF e você está lá. Aí você vai me perguntar, isso é ruim? Isto não é ruim? Não sei, porque eu não sei qual é o nível de campo eletromagnético que é gerado neste caso. Existem leis, normas internacionais do ICNIRPA que definem a exposição humana à energia de radiofrequência.
Normas essas, inclusive, que orientam a lei de antena, que obriga a um cálculo para saber se as pessoas no entorno da antena não vão estar sendo expostas à energia de radiofrequência, entende? Mas você também pode estar sendo exposto. Então, eu não estou querendo alarmar, eu só estou dizendo uma realidade. Agora, se isso é ruim ou não, infelizmente eu não posso colocar. Mas considerando-se que normalmente os retornos de RF são mais raros, eu acredito que não deva dar problema. Isso também é uma questão estatística, a exposição depende do tempo em que o sujeito fica exposto, isso aí não é uma estação de radiodifusão que fica ligado o tempo todo, entendeu? A gente acaba ficando, às vezes, não sei, mais exposto com o celular, está falando aqui no ouvido, ele está irradiando uma potência de frequência muito mais alta direto no seu cérebro, então eu não posso avaliar se esse nível de exposição pelo retorno de RF é importante ou não, mas eu estou colocando porque é uma questão. Ok? Aí você chega e diz para mim, mas isso aí eu estou livre, porque eu não tenho aterramento. Bom, vou assumir os riscos de tomar choque, etc e tal, mas eu não tenho aterramento, então essa aí o SAD não me pega. Mas mesmo que você não tenha aterramento, lembra que existe a capacitância na fonte de alimentação entre primário e secundário, sendo primário a sua linha de fase neutro, que vem da sua alimentação. Essa capacitância é suficiente para se tornar uma baixa impedância e essa corrente seguir pela sua alimentação fase neutro, porque o neutro está aterrado lá. Então ele acaba expondo do mesmo jeito, tá? Bom, aí existe uma solução que é relativamente conhecida, mas não é muito explorada, por um motivo muito simples. Às vezes funciona, às vezes não funciona, que é o famoso sintonizador de terra. Vamos sintonizar um terra. Como é que ele funciona? Existe a venda fora do Brasil, existe fabricante que coloca isso e às vezes até funciona. Nada mais é dentro da caixa do que um indutor e um capacitor variáveis em série, né? Em que de um lado você vai ligar o aterramento da sua estação e do outro lado você vai ligar um cabo de comprimento arbitrário. Um cabo de comprimento arbitrário e você vai buscar a sintonia deste cabo monitorando a máxima corrente. Quando você conseguir a máxima corrente, você sintonizou isso aqui como se fosse um abraço de um dipolo ressonante. Com isso, você baixou a impedância, tá? Nesse lado aqui, em relação à impedância nesse lado que não é ressonante. Então, o que acontece? Você reduz a tensão de RF no ponto de aterramento da sua estação. Pode conseguir e pode não conseguir, tudo depende aí da sua sorte ou azar, do comprimento disso, entendeu? E outra coisa, os efeitos desejáveis realmente são a redução da corrente na estação. Então, ele diminuindo a corrente aqui, ele pode reduzir ou eliminar a instabilidade quando você transmite, ok? Agora, importante, hein? A extremidade desse condutor aqui, por funcionar como um braço de uma dipolo, ele tem tensão. Pode ser alta ou não, dependendo da sua potência. Então, isso aqui pode ser perigoso, ok? Isso aqui, a ponta, não pode estar sujeito ao toque de pessoas, ok? E outra coisa, esse terra aqui não protege contra choque de 60 Hz, ou seja, ele não substitui o terceiro pino, tá? A proteção contra choque de 60 Hz, caso de curto-circuito ou fuga, ele continua sendo feito pelo terceiro pino, terra de proteção. Hoje eu vou ficar sem voz. Bom, você pode, em vez de usar um sintonizador de terra, você pode usar radiais, né? Um para cada faixa, de maneira que aqui você vai sintonizar, se você está aqui em 7 MHz, se você tiver 10 metros aqui, 1/4 de onda, ele vai sintonizar, né, com máxima tensão aqui, mínima tensão e máxima corrente aqui, então você reduz a impedância da mesma forma como o sintonizador e tem as mesmas limitações, né, possível alta tensão na extremidade.
Isso pode funcionar, mas não elimina necessariamente as correntes de modo comum. Ela existe aqui. Você pode tirar do seu equipamento com resultados interessantes. Tá? Mas se você estiver gerando interferências em vizinhos por causa desta corrente, ela continua. E a interferência pode não passar. E a exposição de ARF pode diminuir um pouco, dependendo da posição disso em relação a você, mas continua havendo alguma exposição. Então, está chegando à reta final. Para reduzir a corrente de retorno no caso de cabo coaxial, o ideal é manter a dipolo simétrica na descida, pelo menos na primeira parte, né? O ideal é no primeiro 1/4 de onda. Né? Então, você tem 40 metros, nos primeiros 10 metros, descer a mais simétrica possível para você reduzir esse desbalanceio e gera indução de corrente de retorno. Então, sempre simétrica 90 graus, sempre que possível. Né? Ou então aumenta a impedância daquele ponto de alimentação do cabo coaxial no meio da antena, através de um balão. Como é que o balão funciona? Bom, na medida com que existe um retorno, na medida com que existe um retorno de corrente pela parte externa, isso é uma corrente de modo comum, ele gera um campo. Ora, se gera um campo, tem uma indutância. Se a gente reforçar esta indutância, nós vamos fazer como fosse um choque. Nós vamos aumentar a impedância e reduzir esta corrente aqui. Como é que se aumenta essa indutância? Uma coisa importante é o desempenho de qualquer solução de balão que você vá buscar, seja com ferrite, comprado, ferrite ou usando cabo, vai depender do tipo de balão, da antena, do comprimento do cabo, das características de aterramento, ou seja, é difícil antever. Entre no site do W8JI, se não me engano, que ele fala bastante sobre isso. Ele conta até um caso em que botou o balão, piorou, queimou o balão, derreteu, etc. e tal. Mas vale a experimentação para quem precisa, para quem tiver problema de retorno de RF, senão deixa como está. E isso eu acho mais importante para as frequências mais baixas. Então, uma forma de você aumentar essa indutância aqui no ponto de conexão com a sua dipolo é você fazendo uma bobina com o próprio cabo. Se você faz uma bobina com o próprio cabo, aquela corrente de retorno que tenderia a passar pela blindagem externa do cabo, ela vai encontrar uma indutância alta que vai proporcionar uma impedância alta e ela vai reduzir, ok? Então, eu botei aqui uma foto de uma bobina em que você enrolou uma do lado da outra. Por quê? Porque toda bobina ela tem uma indutância, mas tem uma capacitância parasita devido à vizinhança de cada espira, que funciona como um capacitor. Dependendo da frequência e do valor dessa capacitância parasita, você pode ter uma indutância alta que a capacitância bypassa, gera uma impedância baixa e você continua com a corrente de retorno igual. Então, existe um limite para a frequência de cada, vamos dizer, solução de balão. Essa solução aqui, em que você enrola um do ladinho do outro, é para minimizar essa capacitância e você poder trabalhar com frequências mais altas. Mas isso é desnecessário para frequências de 7 MHz para baixo. Vou mostrar na tabelinha aqui que é até o contrário. Se você enrolar sem esse cuidado aqui, para 40 metros, 80 metros, ele se apresenta uma impedância até maior. Tá? Ok. Esse balão, se ficar nessa posição, esse loop, né, ele deve, na medida do possível, fazer 90 graus com a sua antena para evitar que ele capture o próprio campo magnético da dipolo. Tá? Então, isso acontece quando ele está, esse plano aqui está paralelo à dipolo. Então, ele acaba capturando o campo magnético e pode ser até o contrário, né? O tiro sai pela culatra. Mas o melhor é fazer isso aqui, fazer o balão e deixar pendurado, porque também está a 90 graus, ele vai captar menos, ok? Aí tem uma tabelinha que eu tirei do Antena Handbook, da RRL, e gerado por esse colega aqui,
num artigo que o Handbook pegou. Ele fez um trabalho muito interessante em que ele fez várias experiências, né? Usando um cabo, acho que sei qual é o cabo, qual era mas acho que era a bitola larga, acho que era o 213, né? Mas então ele fez uma bobina com esse diâmetro aqui, 10 centímetros, 6 voltas, com 12 voltas, aumentou o diâmetro, botou 4 voltas, 8 voltas, todas elas com aquela camada organizadinha, e uma sem aleatório, juntou simplesmente, né, chamam de bundle, né? Juntou tudo com 8 voltas e esse diâmetro. Olha que interessante. E aqui ele dá as impedâncias. Tá? Então ele mediu frequência de 1 MHz, vamos pegar direto de 40 metros, frequência de 7 MHz, aqui com 6 voltas, com 11 centímetros praticamente de diâmetro, você consegue 190 ohms de impedância. Tá? Aí, se você passa para 12 volts, duplicou, ele passou para 561, porque é o quadrado do número de espiras. Ele passou para 561 ohms. Tá? Se ele aumentou o diâmetro e manteve poucas espiras, 4, aí ele já está praticamente perto desse aqui. Então você pode escolher dar 4 voltas com um diâmetro maior. Mas se você dá 8 voltas com esse diâmetro maior, olha aqui, chegou a 759 ohms que ele mediu, entende? E se ele, em vez de fazer um do ladinho do outro, ele fez uma bobina sem esse cuidado, ele conseguiu em 7 MHz 2.120 ohms, quer dizer, é um choque bastante razoável, bastante bom para impedir o retorno de RF. E vocês veem o seguinte, que para a frequência alta já é o contrário, vamos ver aqui em 21, em 15 metros, olha só, vamos comparar esse com esse, que são os mesmos diâmetros, mesmo número de voltas, tá? Só que um é a camada lateral e outra é sem esse cuidado. Tá? Com a camada lateral, 589 ohms. Quando ele enrola de forma aleatória, cai para 122 ohms. Por quê? Porque a capacitância entre espiras é maior e bypassou em 21 MHz. Então aqui a gente vê que esse enrolamento lateral para 15 metros é importante, para 40 metros já não é importante. Depois vocês podem olhar com mais calma aqui. Aí vocês perguntam, pô, bacana, o SAD botou esse negócio aí, um monte de número, e aí? Qual é o que eu escolho? Simplesmente o maior? Vamos ver um critério interessante. Qual o valor satisfaz? Se você considerar, tem como calcular isso, que metade do braço da dipolo, que está ligada à blindagem, tem uma impedância de 35 ohms, a dipolo tem 70, metade, você calcula pela potência, dá 35 ohms, tá? 35 ohms, o que você quer? Você quer uma impedância na alimentação, no seu balão, uma impedância pelo menos 10 vezes maior do que esses 35 ohms. Aí você já pode, pô, pera lá, eu estou com uma impedância 10 vezes maior para retornar a minha RF, pô, é bem melhor do que a minha RF vai ficar limitada a 10% no pior caso. E essa seria um critério, um RF, um retorno de 10% seria aceitável, mas tudo vai depender da sensibilidade da sua estação. Mas o valor que satisfaz seria 350 ohms para cima. Então, com essa ideia aqui, então vi de referências, na RRL, as referências da RRL, do W8JI, vocês se aprofundando, ele justifica isso aqui. Tá? Então, 350 ohms seria o mínimo que vocês buscariam nessa tabela aqui para tentar fazer esse tipo de balão. Tá? Existe também o balão de ferrite, que você pega um toroide, aí você liga 2 fios, um relativo ao vivo e outro relativo à blindagem, isso é uma caixinha, né? E dá algumas espiras de forma bifilar. Significa o quê? Significa que a corrente que vai do vivo
e a corrente que retorna para a blindagem cancelam e não geram nenhum campo magnético aqui dentro. Então, esse toroide não apresenta impedância para o circuito de modo diferencial que vai para a antena. No entanto, se houver um retorno para a blindagem, este retorno vai passar por um dos fios sem cancelar o outro, aí vai aparecer um campo magnético, vai aparecer uma indutância. Então, isso é uma opção, ok? São aqueles, tem vários tipos de balões que a gente compra pronto, né? Então, tem balão, isso aí é um exemplo desses que a gente compra pronto, tá? Vou falar um pouquinho de ferrite e terminar o assunto aqui, já que balão pode ser feito com ferrite. O que são os ferrites, né? São materiais cerâmicos para núcleos ferromagnéticos de alta permeabilidade para as frequências altas, né, de RF. É um grande aliado que combate as correntes de modo comum e seus efeitos, porque impõe uma impedância. A ferrite vai impor uma impedância à corrente dele de modo comum, devido tanto à indutância como perda. Aí todos os dois ajudam, porque a gente quer uma impedância, né? Se você usa ferrite como transformador de potência, você não quer perda, você quer indutância. Mas se você usa o ferrite como inibidor de corrente de retorno, como um choque de RF, a perda também ajuda bastante, tá? Então aqui tem um exemplo típico de gráfico de impedância versus frequência, onde você vê separado a parte devido à indutância, a parte devido à perda, consequentemente devido à resistência, e a impedância é a soma dos dois, essa resultante aqui. Então a gente percebe claramente que nas frequências iniciais você tem indutância predominando, chega a um certo ponto que você não tem mais indutância pela característica física do material, mas você tem perdas, e chega a um certo ponto que você não tem nenhum nem outro, e a ferrite é inútil. Ok, ainda vou acabar caindo aqui no finalzinho. No finalzinho. E a ferrite, o desempenho com a frequência varia muito com o material. Eu tirei isso aqui, eu sempre coloco as fontes de onde eu tirei. Esse aqui é da Kentron. Isso aqui vocês podem entrar no site da Ferry Shield. Tá? Tem isso aqui mostrando que tem diversos tipos, que é em função da composição do ferrite, né? Você tem, por exemplo, esse aqui é o número 33, ele responde desta forma aqui. Já outros respondem com... Isso aqui é a impedância por espira. Já respondem melhor para frequência alta. Então, se aprofundando nisso, vocês vão ver que para cada aplicação tem uma ferrite específica, tá? Uma coisa importante quando se pensa em redução de corrente de retorno é que o ferrite ele só vai ser eficiente se aplicado num ponto em que a impedância é baixa, ok? Porque se você tem a impedância do circuito representado por Z, você aplica a ferrite como um elemento em cascata, né? Porque você quer a redução da corrente. Se isso aqui é muito mais alto em relação à impedância que você está impondo, não vai afetar em nada. Ele vai, a não ser que você consiga, por muitas voltas ou muitos ferrites, de maneira a subir essa impedância a ponto de começar a reduzir a corrente. Agora, se você está numa situação de baixa impedância, você ressonou o seu cabo com o seu sistema de terra, de modo que ali na alimentação você tem uma baixa impedância, tem uma grande chance de, com um ferrite fácil de ser feito ou mesmo comprado, você reduzir a sua corrente. Ou seja, a eficiência é a relação da soma desses dois aqui sobre esse aqui. É um divisor de impedâncias, né? Ou seja, o balão deve ser usado em situação de baixa impedância de modo comum do cabo coaxial. Aí vocês podem pensar, bonito, e aí, como é que eu vou saber se é baixa impedância ou baixa impedância? Não dá para saber, vale a pena experimentar, ok? Não sei que queiram fazer altos cálculos, se aprofundar e fazer simulações, não sei o quê, que não é o caso, né? Nós somos amadores, então tem problema de retorno de RF, vale a pena experimentar a utilização de balões, ok? Aqui, para acabar,
é um site muito interessante de venda, não estou fazendo propaganda não, não ganho nada para isso, mas é dessa Kits and Parts que vende lá nos Estados Unidos, vende pelo correio, uma quantidade de peças enormes, incluindo os ferrites, e aqui no site você escolhe os modelos que eles têm disponíveis, e aí ele vai apresentar todos os dados, não só físicos, como os de cálculo da impedância que você consegue ao fazer um toroide com um ferrite. Lembrando sempre que o ferrite aqui ele é representado por uma indutância e mais uma perda, porque no caso da ferrite tem a perda, mas também pela capacitância em paralelo que acontece quando você faz o enrolamento devido à proximidade entre espiras, então você tem uma capacitância que bypassa isso. Isso aqui é muito importante. Então aqui, nesse site, o bacana é que eles têm um simulador, um calculador. Para cada modelo esse calculador você entra com o número de espiras e a frequência que você vai trabalhar. Para esse modelo de ferrite, ele vai dar vários parâmetros, dentre as quais a impedância do seu enrolamento, no caso para uma volta, e a capacitância, esta capacitância aqui, que fará com que haja uma ressonância desse circuito paralelo aqui. E essa frequência de ressonância, quer dizer, esse capacitor é importante porque se você ultrapassa esse valor definido por aqui, você pode ter uma impedância alta, esses 47 ohms de impedância alta vão ser bypassados por isso aqui, e o resultado é que você não vai ter essa impedância, entendeu? Como a impedância final do seu toroide, ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Aqui, com uma volta só, você precisaria ter uma capacitância de 481 PF para começar a bypassar isso. Uma volta você não consegue estar uma capacitância parasita muito abaixo disso, então está tranquilo, você vai conseguir esses 47 ohms aqui. Aí você bota 4 voltas, o mesmo toroide, com a mesma frequência. Olha só que bacana, você conseguiu 756 ohms, porém ele está te alertando o seguinte, 30 PF vai ser o valor de capacitância que começa a bypassar essa tua indutância aí, entra em ressonância, entendeu? Aí você já fica esperto, 30 PF, será que 4 voltas vai dar, não vai dar? Tem como calcular aí, na internet vocês descobrem como calcular a capacitância parasita através de um enrolamento, por isso que você deve fazer o enrolamento mais espaçado possível para tentar reduzir essa capacitância. Aí eu mudei, o mesmo toroide, isso aqui é 6, certo? Com 6 voltas, né? Poxa, consegui mais ainda, mas olha só, certamente eu estou com uma capacitância parasita muito maior do que os 13 PF, de maneira que esses 1.700 ohms são puramente teóricos. Na realidade, eu vou ter uma impedância mais baixa. Ok? Senhores, estão liberados, chegaram ao final. Essa aqui são as referências. Ok? Aqui está a referência da revista Eletricidade Moderna, que eu reputo muito interessante para quem quiser entender a aplicação de DPS, uma série, enfim, todas as questões relacionadas à norma de instalação elétrica de baixa tensão, 5410, são mais fáceis de entender com essa publicação aqui, que é a Guia de Revista Eletricidade Moderna, ok? Importante também essa referência da ARRL Antena Book, ok? Também aqui aqui é da Polyphaser, não, ARRL Lightning Protection, sim, aqui, olha só, neste site aqui, vocês têm vários artigos sobre proteção de estações contra descarga atmosférica. Evidentemente está tudo em inglês na ARRL. Se vocês chegarem e não acreditarem em mim, SAD,
o Saad está chutando alto, aí vocês vão dar uma olhada nessas referências aqui, mas eu até cubro mais coisa, porque essas referências aqui da RRL, eles não entram em detalhe na parte de proteção do terceiro pino contra choque elétrico. Eu acho isso muito importante no aterramento. Então eu fiz questão de procurar mostrar, volto a dizer, para apresentar uma série de conceitos, entende, que vão ser úteis com relação à proteção do terceiro pino, e aqui ele foca mais na parte de RF, enfim, na parte prática. Senhores, isso é que eu tinha que apresentar para vocês, 2 horas e 50, uma verdadeira maratona. Minha voz, desculpe, deu para... E eu estou disponível para perguntas. Agradeço a paciência de todos.